Bom, e por que é importante que nós conheçamos a polaridade de uma molécula, que a gente seja capaz de prever se essa molécula vai ser uma molécula polar ou apolar? Porque as interações intermoleculares vão ser regidas pelos acoplamentos dos dipolos de diferentes moléculas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma molécula aqui de HF, né? Eu tenho a molécula de HF aqui, eu posso colocar os elétrons aqui nela. Nós vimos que aqui era um polo positivo, aqui era um polo negativo. Quando outra molécula de HF se aproximar, ela não vai se aproximar com uma orientação qualquer. Ela vai se aproximar com uma orientação preferencial. Qual é essa orientação preferencial? O negativo se aproximando do positivo da outra molécula, aqui o negativo, sendo que aqui vai se formar uma interação. Por quê? Porque esses dois polos, negativo e positivo aqui, eles tendem a se atrair mutuamente. Então, o que acontece? Aqui nós temos um vetor e ele tende a acoplar com o vetor da próxima molécula. No momento em que ele acopla aqui, você forma um vetor que é a soma dos dois, certo? Não exatamente porque a distância não é exatamente a mesma. Mas é importante destacar que este polo tende a atrair este polo porque eles têm cargas opostas. Mesma coisa aconteceria, por exemplo, no caso do NaCl ou do NaF. Eu tenho o Na+, eu tenho o F-, eu tenho o Na+ aqui e F- aqui. Todos esses casos aqui, né, eles são íons, então a gente coloca eles entre colchetes. Então, quer dizer, aqui vai existir um dipolo, e aqui vai existir também um dipolo, e esses dois aqui claramente vão interagir também, justamente por quê? Porque eles são negativo com positivo, ou seja, aqui vai existir um dipolo também. Esse primeiro dipolo acopla com esse da mesma maneira como esse acoplaria com o próximo aqui. E assim por diante. Você cria uma rede tridimensional de milhares ou milhões desses dipolos combinados, o que vai manter o sistema coeso. Quanto mais intenso for o acoplamento entre esses dipolos, mais coeso e mais firme vai permanecer esse sistema, certo? Então, disso a gente pode concluir que as propriedades da matéria, elas são diretamente influenciadas pela magnitude do dipolo. Quanto mais polar é uma molécula, mais facilmente ela vai se comportar de uma maneira em relação à outra, e quanto mais apolar, a mesma coisa. Então, a gente pode classificar as interações intermoleculares por ordem de magnitude, ou seja, qual que seria a interação intermolecular mais forte possível? Ora, seria justamente esse tipo aqui, ó, interação do tipo íons. Por quê? Porque aqui a carga formal é +1, aqui a carga formal é -1. Aqui eu não sei quanto é, mas está entre 0 e +1. Aqui está entre -1 e 0. Ou seja, aqui nós temos cargas reais, é realmente +1. Aqui é um valor intermediário entre 0 e 1. O que vai influenciar na magnitude do dipolo? A carga que está providenciando aquele vetor. Ou seja, quanto mais intensas, maiores as cargas, mais intenso é o vetor. Quanto mais intenso é o vetor de dipolo, mais intensamente eles se acoplam entre si. Ou seja, a interação mais forte possível é a interação do tipo íon-íon. Certo? Que é o que acontece, por exemplo, nos sólidos iônicos. Por isso que, em geral, eles são sólidos. Quer dizer, o acoplamento dos dipolos é tão intenso que isso faz com que essa estrutura permaneça coesa na temperatura ambiente, mesmo a temperaturas muito acima disso. Se você quiser fundir o NaF ou o NaCl para o seu estado líquido, você tem que subir a temperaturas da ordem de 800 ou 850 graus, de modo a quebrar essas interações intermoleculares que mantêm a estrutura rígida. No caso do HF, não, as interações são muito menos intensas, por isso que essa molécula é um gás, ela não é um sólido. O segundo tipo de interação mais intenso, a gente pode racionalizar em termos do que causou a primeira posição ser dominada por íons, porque eles têm cargas reais. Logo, o segundo colocado aqui seria uma situação que tenha um íon interagindo, ou seja, uma carga real, interagindo com uma carga parcial, ou seja, uma interação do tipo íon-dipolo. Onde que ocorre isso? Quando você adiciona, por exemplo, o NaCl em água. Você coloca lá o NaCl em água, vai ter o Na+ aqui. Quem que vai se orientar aqui em volta? A água. Só que a água não vai se orientar de qualquer maneira. Ela vai orientar os seus polos negativos na direção do sódio. Por quê? Porque aqui nós temos elétrons, e esses elétrons aqui,
eles tendem a ser atraídos pelo polo positivo, que é o sódio. O oposto ocorre com o cloro. Por exemplo, se eu colocar o cloreto em água, quem que vai tender a se atrair pelo cloro? Vai tender a ser o hidrogênio. Certo? Então, eu poderia colocar aqui. Então, aqui eu teria interações do polo positivo da água com o polo negativo do cloreto. E isso vai manter tanto o sódio quanto o cloreto estabilizados em solução. Por isso que eles se separam e por isso que o NaCl se dissolve em água apreciavelmente. Essa interação aqui é bastante intensa. Não é simples retirar o NaCl da água. Eles formam uma estrutura bastante bem distribuída, bastante homogênea, de modo que é muito intensa a interação entre os dois. Tanto que a gente sabe que as propriedades da água mudam apreciavelmente pela presença do NaCl lá dentro. Ou seja, o NaCl afeta as propriedades da água. Ponto de fusão, ponto de ebulição, pode afetar a viscosidade, pode afetar a pressão de vapor. Uma série de propriedades da água são afetadas pela presença de uma substância fazendo dela uma mistura. Em terceiro colocado, a gente poderia então racionalizar o seguinte. Bom, se carga real é a mais forte, carga real, carga parcial é a segunda, uma interação do tipo dipolo é a terceira. Ou seja, uma interação onde dois dipolos acoplam entre si. Isso é a situação que a gente vai perceber na grande maioria dos compostos polares. Por exemplo, vamos colocar aqui, a gente poderia colocar H2S, ou HCN, melhor ainda. Então, H2S. Depois eu falo do HCN. H2S aqui, nós vamos ter um polo positivo, 2 delta negativo, polo positivo, certo? E isso daqui vai interagir com outro aqui ao lado. Então, mesma coisa aqui, elétrons. Só que essa interação aqui vai acontecer de maneira nenhuma. Por quê? Porque seria positivo com positivo. Então, isso daqui não acontece. O que vai acontecer? Um enxofre aqui embaixo com os seus elétrons. Esses sim interagem com o hidrogênio de cima, porque agora nós temos um polo negativo interagindo com um polo positivo. Nós estamos formando um segundo vetor de dipolo aqui. Ou seja, a interação envolve os polos opostos e não polos com a mesma carga. O que é importante destacar aqui é situações nas quais a gente tenha a seguinte estrutura geral. X, H, interação Y. Se tanto X quanto Y forem flúor, oxigênio e nitrogênio, de modo geral falando, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que este polo aqui vai ser muito negativo, esse aqui também, porque esses são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, e esse hidrogênio aqui vai ser muito positivo, muito positivo. Isso significa que essa interação aqui vai ser uma interação muito intensa. Normalmente, essa interação era chamada, anteriormente, de uma interação do tipo ponte de hidrogênio. Nós não usamos mais o termo ponte, nós usamos o termo ligação de hidrogênio. Certo? A ligação de hidrogênio ela não deixa de ser um tipo de dipolo-dipolo. Mas eu vou classificar ela aqui na posição 2,5, então ligação de hidrogênio, porque ela tem uma importância muito maior do que as dipolo-dipolo ordinárias, digamos assim, as dipolo-dipolo normais. Por que isso acontece? Porque as interações do tipo ligação de hidrogênio são muito responsáveis por vários dos comportamentos que a gente observa na bioquímica. Então, o enovelamento do DNA, o enovelamento de proteínas, a interação de carboidratos com receptores, várias das reações bioquímicas que acontecem em organismos vivos, não apenas no ser humano, mas uma série de organismos, de série de animais e de plantas que têm metabolismo, uma série desses processos é regido pela intensidade muito maior da ligação de hidrogênio em relação a dipolos-dipolo convencionais. Isso faz com que essas ligações aqui elas tenham uma importância destacada em relação aos dipolos-dipolos convencionais. Não à toa, elas recebem um nome próprio. Então, quer dizer, eu posso classificar
Na verdade, a ligação de hidrogênio aqui, ela vai fazer parte de uma interação de polo, né? Mas ela tem muitas vezes interações de intensidade suficiente para ser comparada com algumas interações de dipolo, caso os íons sejam maiores, mais difusos. Então é muito importante que a gente destaque ela das interações que são de polo mais fracas. Depois que a gente vê a interação entre dipolos e dipolos, isso é relativamente simples. Por quê? Porque nós estamos falando entre dois vetores acoplando. Agora, como que eu posso falar entre... porque isso aqui seria uma molécula polar e isso aqui seria outra molécula polar. Agora, tem como uma molécula polar, digamos, HCl, interagir com uma molécula apolar do tipo Cl2? Aqui, claramente, eu tenho polos positivos e negativos. Mas aqui na molécula de cloro, originalmente eu não tenho polos. Então, esse dipolo aqui, que é um vetor, ele não tem com quem acoplar nessa molécula aqui. Ora, o que eu posso fazer, então, para explicar esse fenômeno? A gente tem que lembrar que aqui existe uma nuvem eletrônica em volta nessa molécula de cloro. Ela é uma nuvem eletrônica simétrica, porque a molécula em si é simétrica também. Só que quando esse polo negativo chega aqui, nós temos que pensar, existe uma concentração de elétrons grande desse lado. E essa interação desses elétrons aqui com os elétrons que estão nessa região vai fazer com que esses elétrons se repelem, sejam repelidos para a região oposta da molécula, ou seja, eles vão se acumular aqui. No momento em que eles se acumulam aqui, é gerado um polo positivo aqui e um polo negativo aqui, que não são permanentes. Percebam, isso daqui é o que a gente chama de um dipolo permanente. Não importa se tem uma outra molécula perto do HCl ou não, ela sempre vai ser polar. Agora, esse dipolo aqui não. Esse dipolo aqui é um dipolo que a gente chama de induzido. Se ele é induzido, significa que ele só existe enquanto essas duas moléculas estiverem próximas. E quando essa molécula da HCl, porventura, se afastar, essa distribuição aqui volta a ser simétrica. Então, isso vai ser um tipo de interação entre moléculas polares e apolares. Então, dipolo permanente, dipolo induzido. Claramente, a gente entende por que essas interações são mais fracas do que essa, porque elas dependem da aproximação entre as moléculas. As outras, teoricamente, podem acontecer a distâncias um pouco maiores. Essa daqui não, as moléculas têm que estar realmente bastante próximas para que a indução do dipolo na apolar possa acontecer. E por fim, a última interação que a gente precisa estudar seria a interação entre moléculas apolares. Quer dizer, ela pode acontecer? Pode. Vamos imaginar que tivesse uma molécula de CO2 aqui. O, C, O. Então aqui eu coloco ligação dupla, 2, 4, 2, 4. Essa molécula aqui, ela também é apolar. Certo? Então, teoricamente, ela não tem como induzir um dipolo na molécula de cloro. Ou que fosse duas moléculas de cloro juntas e tal. A questão é, uma molécula polar, teoricamente, não teria como induzir um dipolo em outra molécula apolar. Mas isso acontece em determinadas circunstâncias. Por quê? No caso do CO2, a gente pode usar a estrutura de Lewis para representar isso. Não é apenas essa estrutura de Lewis aqui que é válida. Nós poderíamos ter uma estrutura de Lewis formada não por duas ligações duplas, mas por uma ligação simples e uma ligação tripla. Nós vimos isso lá na aula de estruturas de Lewis. E nesse caso aqui, quais vão ser as cargas formais dessa molécula? Esse aqui entrou com 4, saiu com 4, dá 0. Esse aqui entrou com 6, saiu com 5, mais 1. Por simetria, esse aqui só pode ser menos 1. 6 menos 7 igual a menos 1. Se ele é menos 1, significa que aqui é um delta negativo. E aqui, se é mais 1, significa que é um delta positivo. O delta negativo aqui também tem elétrons demais que podem repelir esses elétrons e causar a indução. Só que esse dipolo aqui, ele não foi um dipolo que foi induzido por outra molécula. Ele aconteceu sozinho. Ele é o que a gente chama de um dipolo instantâneo. Como que ele pode acontecer?
Bom, essa molécula aqui ela pode eventualmente se chocar com a parede do recipiente, ela pode se chocar com outras moléculas e os choques podem deformar a sua estrutura eletrônica de modo que, por uma fração de tempo, existam pequenos polos na sua estrutura. Isso poderia acontecer, por exemplo, com a molécula de cloro também. A questão é que depois que esse polo se forma, instantaneamente, ele pode induzir um próximo dipolo. Percebam que é errado eu falar de polo induzido, porque não foram os dois que foram induzidos. Um deles foi induzido por um primeiro que ocorreu espontaneamente, instantaneamente. A questão é, ele só dura por um instante se não tiver outro para induzir. Então, por isso que a gente chama de dipolo instantâneo. Se eu chamasse de dipolo induzido, eu queria a pergunta, quem induziu o primeiro? Bom, foi um outro dipolo induzido. E quem induziu ele? E daí vira uma cadeia. Ou seja, para que esse fenômeno possa ser satisfatoriamente explicado, eu só posso considerar que o primeiro dipolo, pelo menos um deles, foi um dipolo instantâneo, e este sim interagiu com um segundo dipolo que foi induzido. E daí você pode criar uma cadeia de indução de dipolos entre essas diferentes moléculas. Agora, a gente poderia pensar o seguinte, por exemplo. Todas as moléculas apolares vão interagir por meio de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então a gente pode pensar assim, ó, F2, ele é um gás leve, Cl2 é um gás pesado, Br2 é um líquido, a temperatura ambiente, é claro, enquanto que I2 é um sólido. Certo? Todas essas moléculas são de dois átomos iguais. Então, todas elas interagem por dipolo instantâneo e dipolo induzido. A questão é, como pode que uma delas é gás, a outra é líquido, a outra é um sólido? Se as interações de todas elas são fracas. Pois bem, até pode parecer que elas são fracas, mas acontece o seguinte, o flúor, a molécula de flúor tem mais ou menos esse tamanho. Vamos pensar nos dois átomos de flúor, um aqui e um aqui. A molécula de cloro já é maior, certo? A molécula, então vamos pensar assim, ó, vamos apagar isso daqui, vamos pensar na molécula de cloro como sendo isso daqui. Ó. A molécula de flúor, sem pensar nessa sobreposição, ela vai ser uma coisa mais ou menos assim. O iodo é um átomo gigantesco. A molécula de iodo vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó, enquanto que os núcleos continuam mais ou menos do mesmo tamanho. O que isso vai causar na estrutura molecular? Bom, essa molécula aqui é uma molécula que a gente chama de uma molécula dura. Por quê? Porque a estrutura eletrônica está muito próxima do núcleo. Isso significa que é difícil você deformar essa estrutura de modo que ela possa gerar dipolos induzidos, como é, por exemplo, esse daqui. Quanto mais dura for uma estrutura, menor é a facilidade com que ela gera dipolos. No caso do iodo, é o contrário. Ele é muito mole. Por que mole? Porque a estrutura eletrônica está muito afastada do núcleo. É difícil para esse núcleo conseguir gerir todos esses elétrons. Então fica uma aparência muito mais gelatinosa, como se isso aqui fosse uma gelatina muito flácida, muito mole, enquanto esse daqui, embora você possa moldar ele é muito mais duro, como se fosse uma espécie de uma argila. Então ambos podem ser polarizados, ou seja, você pode gerar polos, tanto em qualquer uma dessas 3 ou 4 moléculas aqui. A questão é que é mais fácil formar polos no iodo do que é no flúor. O nome da propriedade que confere dureza ou moleza a uma determinada espécie, o nome dessa propriedade é polarizabilidade. Polarizabilidade. E ela diz para você qual é a facilidade ou dificuldade com a qual um átomo ou molécula será polarizado ou se tornará polarizável. O iodo é muito polarizável, ou seja, é fácil deslocar esses elétrons daqui para cá, por exemplo, ou o contrário, e gerar polos positivos e negativos grandes. Isso indica que mesmo que o dipolo dele seja induzido, o vetor vai ter uma magnitude bastante considerável. Diferente daqui, em que a magnitude vai ser muito pequena pelo fato de que é difícil mexer nesses elétrons em torno do flúor.
Então, mesmo que todas essas moléculas aqui interajam para o dipolo instantâneo e dipolo induzido, o dipolo induzido no iodo ele é grande o suficiente para manter essa molécula na fase sólida, sem contar a massa dela que também contribui para isso. O bromo líquido é bastante polarizável, mas não tanto quanto o iodo, por isso que ele fica na fase líquida, né? Ele acaba se condensando, enquanto o cloro e flúor permanecem na fase gasosa. Ou seja, as interações intermoleculares, elas determinam uma série de propriedades químicas dos materiais, isso pode ser importante quando você fala de ciência dos materiais, por exemplo, e é importante que a gente possa prever essas interações a partir das polaridades, tanto de ligação quanto moleculares.